mais um episódio do podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios e empreendedorismo de A a Z. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Megaluz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, treinar a tua liderança e implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Estamos aqui, maio de 2026 agora, se eu não me engano, dia 26 de maio. A partir de maio, você, empreendedor, é obrigado a fazer gerenciamento dos riscos psicossociais na sua empresa. Se você ainda não olhou para isso, chama o nosso time, que a gente vai adorar ajudar você com essa tarefa. Minha convidada de hoje, ela é divertida, eu acho ela muito divertida. Ela acumula mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Ela é criadora do perfil Cinquentando. Ela é empresária, influencer da maturidade, sócia do Cinquentando Viagens e do FemPower 360, que é um projeto para autoproteção educativa das mulheres. Patrícia Ceola. Ceola? Tanto faz. Tanto faz. É. Ceola. Isso, Ceola, Seja pronto. muito bem-vinda. Obrigada. Ai, que delícia de apresentação. Jura que você me acha divertida? Te acho, Paty. Você sabe que tem algumas pessoas que me falam isso e eu acho muito curioso. Porque eu mesma não me acho. Mas tem amigos que falam, nossa, Paty, você é engraçada. Eu falo, que bom. Então tá bom, né? Sim. Vocês querem conferir? Já vou fazer o jabá Pode. aqui. @50, o número 50.50. Vocês vão ver se ela é engraçada ou não. De vez em quando eu coloco umas coisinhas, porque a gente precisa rir, né? A gente precisa ter um pouquinho de humor, né? Para as coisas ficarem mais leves. Mesmo assuntos mais delicados, com humor a gente acaba levando de uma forma mais gostosa, né? Eu trouxe a Paty aqui, gente, porque ela começou o perfil dela sem nenhuma expectativa, assim, fora da curva. Exato. Eu tava lendo que tem a ver com a mãe dela, enfim, ela vai contar um pouquinho pra gente. Mas eu sei que você também quer crescer suas redes sociais e tem muito das táticas, enfim, desafios que ela enfrentou, que ela pode contribuir com a gente. Eu também quero aprender bastante. Bora. E aí a gente vai aprender com a Paty hoje. Paty, aqui, Gênesis é a criação, Sim. o início, né? Então, a minha pergunta para você é, e aí, como é que o Cinquentando começou? Olha só, se a gente for falar em Gênesis mesmo, por que eu comecei o Cinquentando antes ainda da história da minha mãe? Eu sempre fui uma criança muito criativa e que gostava de escrever. Eu escrevia historinhas aleatórias, roteiro para teatro, chamava as amiguinhas para ensinarem a peça, poesia, jornalzinho. Então, assim, essa informação é importante, porque a escrita sempre foi uma forma de eu me comunicar com as pessoas. E eu queria ser atriz também quando criança. Então, talvez isso explique um pouquinho. Você queria? Dançarina e atriz, as gente, duas coisas. É que cantora realmente não dava. Ai, nem me Senão eu também ia querer. Ai, eu também. Número 1, mas não tem jeito. A Não voz deu. não... Então, eu queria ser atriz, eu sempre gostei de me comunicar. E eu fui professora por muito tempo, né? Ou seja, se juntar tudo isso, a pessoa que gosta de estar ali se comunicando com as pessoas. E eu, na verdade, eu já trabalhava com mulheres anteriormente, eu tinha um projeto com uma amiga e nós trabalhávamos com autoconhecimento. Por quê, Bruna? Porque, assim, eu tive câncer de tireoide, foi um momento da minha vida que eu parei para olhar para mim mesma. Mas, assim, numa boa, sabe? Eu falei, por que será que eu tive isso? Deixa eu entender mais um pouquinho as minhas emoções e tal. E aí nós começamos a trabalhar com mulheres com autoconhecimento. Só que com a pandemia, era tudo encontro presencial, a coisa meio que não deu mais, né? A gente até foi um pouquinho para a internet, mas acabou que não rolou. E aí eu fiquei meio órfã, assim, de estar com mulheres, de me comunicar com mulheres. Mas eu continuava dando aula, trabalhando com meu marido na produtora. E eu já estava, com uns 47 anos. E um dia conversando com uma amiga, e a gente ria muito, porque, Bruna, você ainda não está nessa fase. Porque você é jovem, né? Então, assim, tudo dá certo. Então, a gente ia dormir, por exemplo, a gente passava creme, a gente foi viajar junto, e passava creme, e touquinha, e punha aparelho por dente não sei o quê, e punha fone de ouvido. Então eu usei Invisalign, aí tem que usar, aí é por 6 meses que é a contenção. E aí ele já funciona para essa proteção de ranger, aí eu tô usando. Então você já tá entrando. E a gente uma vez foi viajar, a gente foi para Jericoacoara, eu, uma amiga da mesma idade, e a minha norinha. E a gente olhava para ela e falava, gente, olha, ela acorda, dorme, só lava o rosto, é muito tranquilo. E eu falei, gente, como a gente vai mudando com o tempo, né? A gente fica mais cuidadosa, o corpo muda, as ideias mudam.
E, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar assim, poxa vida, hein? Logo, logo eu vou fazer 50. E eu lembro que a minha mãe, quando fez 50, eu tinha uns 23 anos, ela sofreu bastante, sabe? Ela era uma outra época para uma mulher de 50 anos. Ela sofreu porque ela se olhava no espelho e ela falava isso com todas as palavras, nossa, eu estou me olhando, mas eu não estou me reconhecendo. Porque a mulher que está aqui dentro, com essa energia, essa vitalidade, essa jovialidade, não está mais se refletindo ali fora. Né? Porque ela foi envelhecendo, assim, naturalmente. Ela sofreu muito com sintomas da menopausa. E eu olhava aquilo nos meus 23 anos, pensei, meu Deus, será que vai ser assim comigo também quando eu fizer 50? E eu comecei a conversar isso com as minhas amigas. Falava, Cris, nossa, pensou, a gente já está chegando, como é que vai ser? Será que a gente vai... Né? De repente, pô, a gente é jovem ainda, a gente está aqui em Jeri, curtindo, e a gente vai virar 50, e 50 é estranho usar shorts, é estranho usar cabelão. Enfim, uma série de tabus que a gente aprendeu. Aí eu falei, quer saber, eu vou escrever sobre isso. Porque eu gostava dessa escrita, como eu falei, gosto de me comunicar. E eu falei, gente, eu vou abrir um perfil falando sobre fazer 50 anos. Como que é passar por essa fase? Será que outras mulheres sentem a mesma coisa? E falavam assim, ai, Paty, mas ninguém lê. Ninguém vai ler o que você vai escrever, né? Ainda mais rede social. Eu falei, não tem problema. Eu vou fazer se alguém se conectar por mim. Porque eu acho legal, gosto de escrever, não estou mais com aquele grupo de mulheres que eu gostava, vou achar um outro caminho de me comunicar com elas. E comecei, Bruna, muito aleatoriamente, pensei nesse nome, 50 porque eu ia fazer 50 anos, busquei na internet, estava ok, e comecei, mas eu comecei com assuntos muito simples. Por exemplo, mulher de 50 anos, pode ter cabelão, não pode ter cabelão? E aí, vocês já estão usando óculos? Porque eu nunca usei óculos e depois de uma certa idade tive, claro, que começar a usar, né? Porque a vista cansa. E comecei a falar sobre assuntos bem tranquilinhos. E, para minha surpresa, começaram a chegar mulheres. E falar, nossa, eu também passo por isso. Por que você não fala sobre tal assunto? Legal, vou falar. Por que você não fala, por exemplo, sobre um ensaio sensual, se uma mulher aos 50 anos faz ou não faz? Ou os filhos saindo de casa, o síndrome do ninho vazio. E eu comecei a perceber uma interação muito grande. E aí, com o tempo, falei, opa, peraí, a minha responsabilidade está sendo maior. Porque elas realmente estão aqui e elas estão fazendo essa troca e me vendo como uma referência. E foi crescendo muito organicamente. Mas por que, Bruno, eu acredito? Primeiro porque eu estou passando por isso, então eu tenho esse lugar mesmo de fala, a gente se comunica de uma maneira muito fácil. E porque é algo muito nichado, né? Então, lógico, eu falo que eu ponho bastante coisa de humor. Hoje mesmo pus um vídeo bem ousadinho, inclusive. Gente, dá uma olhadinha lá. Não vi ainda. Não viu ainda? Adoro seus vídeos. De vez em quando a gente coloca umas coisas para dar risada mesmo, para lembrar que a gente está aí, está viva, que ainda somos mulheres, não apenas mães ou esposas, que a gente ainda tem sonhos, que a gente ainda quer brincar, quer namorar, quer se divertir, quer viajar, quer recomeçar. Então, foi uma porta para que todas falem, opa, peraí, que bom, eu não estou sozinha, inclusive nos meus medos, nas minhas angústias, porque a gente passa por uma crise, inclusive uma revolução hormonal, que é a perimenopausa. A menopausa que até então era um tabu. As mulheres não conversavam nem com as amigas, tinha vergonha. Ai, tô velha, né? Menopausa, já não sou uma pessoa que pode gerar filhos, então a sociedade discrimina. Eu falo, calma, gente, é só uma fase. Tem muita coisa boa que traz com isso também. Resumindo, foi assim que a gente começou, que eu comecei, e de uma forma muito amadora, aleatória, mas muito honesta. Sabe? Muito... Bora conversar sobre esse momento da nossa vida, mas vamos nos divertir também? E aí, menina, é isso. E hoje acumula quase, dentro de uma rede só, né? Praticamente 1 milhão, juntando todas mais de 1 milhão. E o mais interessante, mulheres de todas as idades, que eu percebo, tem algumas que falam assim, eu já tô aqui para ver como é que vai ser. Para eu já me preparar. Tem homens também, e homens bacanas que falam, pô, minha mulher tá passando por isso, eu vou mandar para ela. Minha mãe. Falo, poxa, que legal.
E aí, quem também fala, já passei por isso, e dá Já risada. tem mulher de 60, 70. Por que você não fala? Vou fazer um 70 agora, porque eu já passei por isso. Então, é uma comunidade, praticamente. Muito bom. Paty, eu destaquei 2 palavras aqui que eu acho que faz muito sentido. O primeiro é autenticidade. Eu trouxe autenticidade, mas quando você falar, eu fiz, acho que deu certo porque eu realmente estou passando por isso. Sim. Então, é verdadeiro, é genuíno, é original. Autenticidade. E segundo, nicho. Peguei essas 2 palavras, né? Exato. E me pareceu que tem muita força a autenticidade e o nicho para o sucesso para quem quer crescer nas redes sociais. Ser de verdade Sim. e ter algo bem nichado. Porque quando você também fala com todo mundo, acho que também não fala com ninguém, né? Exato, exato. É isso mesmo, Bruna. Tem várias possibilidades, né? Bom, quando eu comecei, que não faz muito tempo, faz o quê? 3 anos, tinha menos pessoas falando sobre esse assunto. Realmente deu um boom. Deu um boom de uns tempos para cá. Falei, nossa, parece que as ideias estavam aqui girando no universo e todo mundo captou. Porque tem programa de TV, a Angélica fala sobre isso. A Fernanda Lima Fala também. sobre isso. A Eliana. Assim, a coisa meio que expandiu de uma forma incrível, né? E muitas outras influenciadoras começaram a falar sobre isso. Porém, eu acredito muito nessa questão de você ser autêntica, sim. Tanto é que, assim, muitas pessoas falam, ai, mas se você precisa fazer um Instagram mais bonitinho. Eu nunca fui muito assim, da estética, no sentido de, ai, tem que ser tudo... Eu sou meio eclética. Às vezes eu mudo um pouquinho a fonte, mudo um pouquinho a cor. É bonito ter uma estética bonita? É legal. Mas não foi isso que captou. Eu realmente acredito que o fato de eu falar com veracidade e autenticidade foi o que fez que as mulheres se conectassem, mesmo muitas vezes, às vezes eu colocava um vídeo meio tosquinho, minha amiga falava, Paty, pelo amor de Deus, pelo menos faz uma capa boa, ou melhora aí a resolução do vídeo. Agora, claro que eu tô caprichando um pouquinho mais, é bonito, né? Mas não foi isso que chamou a atenção, foi pelo conteúdo. E as pessoas às vezes acham que o conteúdo não capta, mas capta sim. Você falar de uma forma, você saber com quem você está falando, né? Quem é o seu público, quem que está te ouvindo e qual é o assunto e como você vai falar com ele de uma maneira que ele te entenda. Eu acredito que mesmo que você faça humor, porque eu adoro seguir pessoas que fazem humor, ou mesmo que você fale sobre, sei lá, política, ou seja o que for, que você faça de um jeito que você acredita e para aquele público. Então, eu converso com mulheres 50 a mais majoritariamente. E eu converso do meu jeito, como se eu estivesse conversando com as minhas amigas. E elas se sentem minhas amigas, né? Elas conversam comigo, inclusive pelo direct, e eu respondo a todas. Todas. Eu que respondo. Porque eu penso assim, se ela está ali dedicando um minutinho do tempo dela, ela me procurou, eu preciso conversar com ela. Então, a autenticidade é nesse sentido. Não é para... vou fazer porque isso vai viralizar. Eu nunca pensei nisso. Ou Você tá acredita? na moda, né? Ou tá na moda. Ou, sei lá, isso dá dinheiro. Nunca. Isso vai dar patrocínio. Enfim. Às vezes eu vejo uma trendzinha que eu acho divertida, que cabe eu fazer, porque tem a ver, até faço. Mas se não fica estranho, sabe, mas Bruna? o conteúdo real, ele é genuíno, né? Você pode pegar uma trend, a forma como, mas o que tá... E o conteúdo que viraliza. Exato, né? Claro que você pode falar o mesmo assunto de diversas formas, já aconteceu. De eu falar sobre um assunto, parece que as pessoas não viram muito bem, falar, peraí, mas eu vou falar de uma outra forma. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de humor, ou vou fazer algo mais claro ou mais curto. A gente ajusta para que a comunicação seja mais efetiva. Mas aquele assunto era importante ser tratado. Então, é sobre ele que eu vou falar. Mas é um assunto que está na moda, não tem nada a ver com você. Então, para mim, não faz sentido. Porque, assim, às vezes tem gente que viralizou, ganhou 1 milhão em, sei lá, fez um negócio ali no avião. Legal, mas essas pessoas vão permanecer? Elas têm vontade de te ver ali, de consumir o que você está falando, de compartilhar? Faz sentido para ela, para outras pessoas? Porque, gente... Eu assim, tenho orgulho, claro, desse número de pessoas que me acompanham de uma certa forma, mas mais do que isso, eu tenho orgulho por saber que são pessoas que estão ali porque querem, porque se interessam. E não porque eu viralizei numa coisa totalmente absurda, aleatória, que vai ter um monte de gente que não tem nada a ver. Perde seguidores? Perde, a gente perde seguidores todos os dias. Gente, eu nunca tive problema com isso. Porque eu falo, se a pessoa não está se conectando comigo, tudo bem. Né? Outras pessoas vão se conectar. A gente ser fiel a nós mesmas, nessa área, eu acredito ser muito importante. Né? E o nosso jeitinho. Tem outras mulheres que falam sobre o mesmo assunto? Tem. Inclusive, eu as conheço, a gente troca figurinhas. É muito legal, você faz muita amizade. Mas falam de formas diferentes. Uma foca mais em moda, a outra foca mais só em menopausa, a outra em empreendedorismo. E tem
seguidoras em comum e outras que, eu não gosto dessa, eu não gosto do jeito que ela fala, mas eu gosto da Paty, ou vice-versa. E tá tudo bem, né, Bruna? Porque Não, cada um tem um estilo. cada um tem um Tem estilo. quem ama a gente Exato. e depois tem pessoa que não gosta do nosso jeito e depois começa a gostar também. Exato! Eu não gostava de fulano. Quantas pessoas você não gostava e depois começa a gostar, né? É incrível. Talvez é fase, não sei. Tem até uma teoria. Eu penso que a pessoa, ela não gosta porque aquilo é tão reflexo Pode dela ser, que ela tá exato. fugindo daquilo. Aí ela passa daquela fase, amadurece, aí ela volta e fala, não, mas não é que isso aqui é legal. Exato, não é que Vai isso aqui é mudando o legal. ponto de vista. Vai e volta, né? E muito bom. Eu destaquei uma frase que eu achei interessante. As pessoas têm vontade de te ouvir? Eu acredito que sim. Não, sim. Não foi isso. Eu quis dizer... Até eu também tô, eu escuto, adoro. Para quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente, as pessoas têm vontade de te ouvir, porque foi algo que você trouxe na tua fala. É tão genuíno, a gente tá falando algo importante, as pessoas têm vontade de te ouvir. Sim. Agora, quem tá querendo traçar essa jornada, né, viver isso, crescer no Instagram, por exemplo, o que a pessoa tá falando, né? As pessoas têm vontade de te ouvir? Exatamente. Aí a pergunta para eles, as pessoas têm vontade de te ouvir? Porque talvez você tá se acabando e tá faltando autenticidade, não tem um nicho específico, ou as pessoas não estão achando legal, não estão com vontade de te ouvir. E aí o exercício por isso que você precisa fazer, né? Mas o que você pode fazer para gerar conexão com as pessoas, né? De verdade, com que elas... Porque assim, Bruna, é uma escola para mim o tempo todo, né? Como eu fiz de uma maneira muito, que nem eu falo, amadora, porque eu não estava com agência, ninguém me direcionando. Eu faço até hoje. É? Sozinha? Sozinha. Acredite se quiser. Vai lá no Capcut, não vou fazer propaganda, mas vai lá no aplicativo, faz um... Eu mesma que faço. Tá. Tirando assim, claro, às vezes eu faço umas publis para umas empresas que eu acredito, porque eu só faço do que eu acredito. Aí a gente faz uma coisa mais caprichada. Eu tenho editor, eu tenho cinegrafista, tudo. Mas, no geral, no dia a dia, sou eu que faço. Eu tenho mais espontâneo. Eu tenho outros projetos que sim, eu tenho pessoas que me ajudam, porque direcionamento para viagem, ok. Mas ele é como se fosse um filho para mim. Eu 50, eu não consigo deixar ninguém mexer. Olha que loucura. É um apego, gente. Eu confesso que eu sou apegada na criança. Qualquer semelhança com a tua empresa que você tá com dificuldade de ligar é mera coincidência. Para escrever as ideias, os vídeos, às vezes eu peço uma ajudinha para editar um vídeo, mas é algo que eu fiz, né? E essa questão do ouvir, pode ser que, assim, tudo dá certo no que você faz, então? Não. Às vezes eu posto uma coisa que, eu falo, nossa, parece que não tem ninguém. Cri, cri, cri. Aí você fala, ai, meu Deus, não falei de uma forma legal, né? E tá tudo bem. Aí eu posto um outro que super, nossa, a galera curtiu. Às vezes é uma caixinha de surpresa. Mesmo porque nós vivemos hoje uma enxurrada de informações e de conteúdo. A primeira coisa que eu sempre comento, gente, primeiro estejam com pessoas que fazem bem para você e que faz sentido para você, né? Então, eu acredito que as pessoas estão ali, elas gostam, sim, porque elas poderiam escolher estar em outro lugar. Mas nem tudo, às vezes, dá certo. E tudo bem, né? Então, a gente aprender a lidar com a frustração, assim como numa empresa, né? Às vezes, dá certo um movimento que você faz. É uma forma de empreender. É uma empresa, só que é digital. Só que é digital. Mas gera muitas possibilidades. Se alguém quiser fazer... Eu falo, faça. A própria Ana Paula, que estava aqui com você agora há pouco, né? Ela é advogada, e no começo ela não fazia. Eu falava, Ana, eu incentivei muito ela no começo. Fala do que você faz, porque você pode ajudar as pessoas através do que você tem a oferecer. E tá dando super certo. Ela tá falando sobre o trabalho dela. Então, é um canal, gente, que proporciona muitas possibilidades. Não tem fronteira. Eu tenho pessoas de Portugal, da Itália, de diversos lugares que falam comigo. Falam, poxa, que bacana que eu alcancei lá. Às vezes eu tenho gente que fala assim, nossa, você acredita que eu sou de uma cidadezinha de Minas e eu descobri que uma amiga minha te segue? Eu falei, que bacana. Então, é algo que não tem fronteira, né? Você pode alcançar muitas pessoas. Então, sua responsabilidade também é maior, porque você sabe que hoje em dia cancelamento, né? Você falar alguma besteira, você é responsável por aquilo, a sua responsabilidade também aumenta. Mas eu super indico, quer começar? Comece. Pensa no que você gostaria de ouvir do outro lado, né? Se fosse alguém falando com você sobre o seu assunto, fale de maneira simples, fale de maneira que a pessoa entenda, não precisa ter muita... A não ser que o seu público seja técnico, mas se não for, transmita a mensagem do jeito que você acha que a outra pessoa vai entender, né? E defina qual que é o seu jeito. Eu não quero, vou fazer igual a ele porque dele deu certo. Pode ser que com você dê super errado.
Porque você não é do humor, então não faz humor. Você não é de... Enfim, faça algo que tenha a ver com você. Acho que é o primeiro ponto. Que tem a sua característica, Que tem a né? sua Isso é bem característica. importante. Eu tenho um professor que uma vez era uma aula de comunicação, eu fiz um curso, era uma imersão de 2 ou 3 dias. E aí o professor, a gente sobe no palco para falar palestra. Quando estava começando, aprendi a pegar no microfone, então eu estava fazendo bastante palestra e fui me aperfeiçoar. E aí ele trazia muito isso. A gente só gera conexão quando a gente é de verdade. Aí ele trouxe algo que eu marcou. Eu trago isso como exemplo. Ele falou, vocês já viram o Cortella, o Mário Sérgio Cortella falando, não, arrasta pra cima. É muito nada a ver com ele. Porque, lembra antigamente, quando começou o Instagram, só podia pôr link quem tinha mais de 10 mil seguidores. Não sei se você lembra disso. Então, tinha um arrasta pra cima. Então, faziam muito animado. Arrasta pra cima, porque não era todo mundo que podia fazer o arrasta pra cima. E aí, ele tentou entrar nesse negócio, mas não tem a cara dele, né? E aí, ele começou a falar de um jeito diferente. Então, até isso, o tom, né? Se a pessoa é mais reflexiva, você tem... Igual, eu vou trazer pra mim, né? Agora, minha realidade. Eu sou mais pensadora, eu sou mais reflexiva, eu não sou a do humor. A não ser que saia. Sim. Então, tem que trazer isso. Agora, eu vou querer fazer gracinha? Exato. Não vai combinar, Vai não combina estranho. com quem você é, né? Então, isso é bem legal, Paty, que você trouxe. E eu lembrei disso. E aí, ele fazia igual, falando, vai me arrastar pra cima, mas com aquele sotaque dele, né? Ia ficar estranho, né? Claro, existem algumas coisas que o pessoal analisa, quem é da área, analisa, olha, isso aqui tá super funcionando, hoje as pessoas estão mais ligadas em conteúdos maiores, uma época era conteúdos menores, 10 segundos. É que também as pessoas vão ficando cansadas de muito estímulo. Então, às vezes, quando você muda, você acaba se destacando. Tudo bem você perceber o que está acontecendo, mas desde que você consiga se encaixar ali de uma maneira natural. Vou te falar o que eu já vi, né? Eu sou bem sorridente. Então, é uma característica minha. Eu acordo... Não acordo assim, mas eu acordo assim, lembrei que eu também com um sorriso desse, né, gata? Pelo amor de Deus. Obrigada, Fátima. Mas é uma característica, sempre foi assim. Então, eu lembro que quando eu trabalhei em shopping, quando eu era adolescente, e aí eu ficava na porta do shopping e tinha que... não é que tinha que sorrir, tinha que receber as pessoas. E eu li um livro que me marcou, de Og Mandino, o maior vendedor do mundo. E lá ele fala, saudarei esse dia com amor no coração, com alegria, com amor no coração. Então, quando você vai atender teu cliente, sorria. Eu aprendi aquilo com 18 anos de idade, em casa, assim, constando os dentes lá fora, na porta da loja. Não, o pessoal entrava na loja. Entrava? Aí, eu acho que eu treinei tanto isso, que ficou. Aí, virou um hábito, eu falo sorrindo, mas é natural. Sim. Então, aí, às vezes, eu vejo as pessoas querendo ser muito legal na frente da câmera, mas a pessoa não é tão legal assim, você já viu? Exato. Tem gente daqui. Então não combina. E aí, como é que você vai fazer sucesso? Você não precisa ser igual ao outro. Eu acho que isso é bem importante. As pessoas são diferentes porque tem quem só gosta do teu estilo. Exato. Então, se você é sério, você vai lá e fala sério, né? E aí, só pra fechar, eu tenho uma pessoa do marketing que me ajuda. E ela tava me contando, ela até mandou a referência da pessoa, é um médico. E esse médico é super sério. Sim. E aí ele ensina educação... Muito engraçado os vídeos dele. Educação de... Como é que eu posso falar aqui? De limpeza íntima. Sim, né? sim. Então, de várias coisas que podem provocar saúde, higiene pessoal e tal. E aí ele fala assim, então... Aí ele usa uma palavra. Você imagina... Você pegar... Como é que ele fala? Ele fala assim, sério. Você imagina pegar o pirulito e colocar no vaso sanitário... E depois você colocaria na boca de novo? Ele fala sério. Ele fala sério? Ele fala super sério. É o jeito dele, faz maior sucesso. E aí as pessoas ficam... Entendeu o recado? É educativo. Claro. Tem um médico que ele põe uma rosquinha, né? Ele fala da rosquinha e tal. Eu acho que se duvidar é o mesmo, que eu não lembro o nome. Ele fala sério? Ele fala. É isso, é o Ele jeito fala. dele e dá muito certo, Dá muito né? certo. Tem outro também, não sei se você já viu de chinesa, que ele ensina como é Já! que desenvolve. Eu acho que eu já até postei no stories. Eu acho muito legal. Super natural. Então, quanto mais natural quem você é, né? Você for, vai ser melhor pra você, né? Exato. Penso assim também. E tem conteúdo que é muito institucional. Então, quando a tua amiga fala, Paty, você podia fazer mais certinho, aí penso eu, tá? Minha opinião. Acredito que depende, porque o institucional, sim. Então, quem vai numa página de uma empresa... Sim, claro. Poxa, a empresa não tá... Ela tá ali, Lógico. mas um perfil pessoal, Exato. ainda mais que tem um pouco de humor, de verdade, de dia a dia, de rotina... Exato. Depende muito, né? Então, às vezes...
Eu tava... Enfim, quando é empresa é diferente. Claro, eu acredito claro. Aí que é também tem isso. corporativa, é outra coisa, né? Ali é um conteúdo que nem E você tem um falou. engajamento menor. E aí, às vezes, as pessoas também querem muito engajamento com conteúdo técnico muito sério. E quem se alimenta desse tipo de conteúdo são pessoas mais sérias. As pessoas normalmente não vão comentar. Uhum. Eu sou estudiosa de desenvolvimento de pessoas também. Eu tenho um curso onde eu aprendi os níveis de maturidade. Eu falei errado. Os níveis de mentalidade. Ah, tá. Maturidade é de empresa. Mas de empresa, de colaborador, existe também, tá? Mas o que eu tô falando é de mentalidade. E dos níveis de mentalidade, quanto maior o nível de mentalidade do indivíduo, mais difícil ele entrar para fazer comentário numa rede social. Ah, é? Quanto uma mentalidade maior, a pessoa não tem nem tempo para perder com esse tipo de situação, Jura? por exemplo, porque ela não acha... Ela vai passar, talvez até olha, mas ela não vai entrar ali para brigar. Ah, não, é verdade. Esse tipo de Entendi. comportamento, entendeu? Entrar ou... Não, é uma Sim. pessoa que ela consome conteúdo, mas você não percebe o engajamento dela, apesar que ela pode estar muito engajada. Sim. É diferente de quem tá mais com um nível de mentalidade que gosta muito do humor, que quer preencher. Então, o teu tipo de conteúdo fala com qual perfil de pessoa, que tem qual tipo de nível de mentalidade também. Porque às vezes a gente está querendo um mega engajamento dentro de um conteúdo que não gera. Que ele pode ser que esteja engajando, mas não tá ali aparente, não né? tá na vitrine, né? Mas você sabe, Bruna, tanto é que assim, a métrica, o Instagram muda o tempo todo, né? Antes era mais curtidas, depois era comentários, agora, por exemplo, é o que você compartilha. Porque se você gosta e acha relevante, você manda para alguém. Tá. E às vezes você nem comentou e nem pôs ali o curtir, é isso que você está falando. Então, quantos conteúdos eu mesma vejo, falo, poxa, esse aqui eu vou mandar pro meu filho e tal, mas nem comentei, mas eu achei interessante. Então, é o número de curtidas, é o número de comentários? Às vezes não. Ou às vezes acontece até que eu falo assim, nossa, parece que essa postagem... Quando eu falo de coisa mais séria, principalmente, tá mais vazia. E alguém vem e fala, puta, porque um dia você falou tal coisa que achei muito interessante. Eu falei, nossa, você viu? Porque parece que ninguém viu. É exatamente isso que você falou. Também tem isso. E às vezes as pessoas estão achando, eu vou parar, não é pra mim, ou não funciona, ou tô fazendo de jeito errado. Depende. Por isso que é legal também. Você tem algum profissional que te ajuda ou você vai aprendendo sozinha? Sozinha. Olhar a métrica. Não, sozinha. Assim, na verdade, às vezes tem o Creators lá, que é do próprio Instagram, ele vai falando das tendências, né? Olha, agora a gente tá dando mais, sei lá, visualização ou mais compartilhamento, tal. E eu vou olhando, mas muito por cima, Bruna. Você fez tudo isso desse jeito, Desse Paty? jeito, juro por Deus. Sozinha lá. Sozinha na raça, sabe? Aprender na raça. Sem planejamento de conteúdo. Pois é. Tava até que falando isso? pra alguém. Me conta. Sem planejamento de conteúdo. Eu já tentei. Uma época eu até falei, eu vou pôr alguém pra me ajudar e vai me ajudar a programar. Não dá certo, Bruna, mas é o meu perfil, tá? Claro. Eu sei que eu falo sobre alguns assuntos. O máximo que eu tenho de planejamento é assim, sexta-feira eu sempre gosto de pôr uma coisa divertida. Por que sexta-feira? É o sexto, né? Sábado, domingo, eu gosto de pôr coisas mais inspiracionais, que tem a ver com você se conectar com a natureza, ou de viajar, tal, que tem a ver com o meu nicho, porém inspiracional. Segunda, terça, quarta são coisas mais sérias. É o máximo que eu tenho de planejamento. Aí eu falo, essa semana eu já vou gravar para a próxima semana. E eu penso, pô, que bacana, acho que seria interessante, acho que estou numa fase que eu vou falar mais sobre menopausa. Não, vou falar mais sobre relacionamento. Ou vou falar sobre... É muito pessoal. Então é muito real. É muito real. É a tua vida real acontecendo, contando um diário. Exatamente. Quase que um diário. Porque, por exemplo, uma época eu falava pouquíssimo sobre... interessante para mim. Tanto é que uma época eu falava pouquíssimo sobre menopausa. Quase não falava, porque eu não estava no auge da coisa. Então eu falava sobre outros assuntos, que eu achava interessante para mim. E aí, conforme eu entrei com tudo e comecei a fazer a reposição, tal, eu falei, agora eu vou ter que compartilhar isso. Estudei mais e compartilhei mais. Então, eu tô naquela fase de falar mais sobre esse assunto, porque tem a ver comigo. Então, eu me sinto super confortável. Só que, claro, a partir daí eu ponho assunto mais sério, faço piada, já fiz vídeo com meu marido zoando. Seu marido se aproveita. Coitado, aproveita ele. Eu falei, vem cá. Ele tá em quase todas. Porque ele me irrita comendo aquela coisa. Eu falei, posso gravar isso, você viu? A faca, tipo, cadê? Acontece na casa de todo mundo. De todo mundo. Aí eu falo, vou colocar pra ver o que dá. E a galera, é assim mesmo. Enfim, mas é porque eu tô vivenciando isso. Pode ser que daqui a um tempo eu fale mais sobre outro assunto. Então, esse é o meu planejamento, Bruna. Eu não consigo fazer algo fixo. Raramente. Só se... Mas você não esquece? Menina, não esqueço. Todos os dias eu posto, porque eu acredito muito também na constância.
Todos os dias, seja alguma coisa. Pode ser Tem um horário fixo? Você olha os horários? Sim, O que horário. você pode trazer de dica pra gente, né? Então, aí você também tem que sentir qual que é a sua audiência. O que que eu percebo pra minha? De manhãzinha, tipo, umas 7 e pouco. E é curioso uma coisa, né, Bruna? Eu, desde o comecinho, a primeira postagem que eu faço nos stories é uma paisagem muito bonita e alguma coisinha de bom dia. Tem nada a ver, mas eu faço isso. Uma época eu falei, eu vou parar. Por que eu tô postando isso? E elas começaram a me cobrar. E eu acordo pensando qual paisagem que você vai postar hoje. Ai, porque me faz tão bem começar com uma coisa bonita. Aí, olha só que curioso, eu acho que as pessoas não estão prestando atenção nisso, mas isso virou uma marca. Então, eu começo, coloco segunda e uma paisagem. Terça, uma paisagem. Todos os dias, minha primeira postagem é essa. Isso já virou a minha marca registrada. Ai, meu Deus, porque olha lá, a neva mental. Por que eu estou falando isso? Por causa da programação, né? Então, algumas coisinhas eu já acabei virando hábito e a constância é importante. Que você não esquece, né? Não esqueço. Porque acontece muitas vezes. Deixo não, mas eu deixo programadinho pelo menos uma semana, tá? Dentro do próprio Instagram, você pode fazer. Na programação. Deixo. Tá. Às vezes eu troco, às vezes de última hora eu falo, não quero postar isso hoje. Não é isso. Jogo pra frente ou deleto e posto outra coisa. Também faço isso. Porque eu tenho essa liberdade. A página é minha, então ninguém vai me cobrar. Por isso que eu falo, não quero ninguém comigo. Porque se tiver alguém comigo, não vão deixar eu fazer essas loucuras. E geralmente de manhã, cedinho, ou depois das 6 da tarde, porque é o público que eu vejo que gosta de... Que dá mais certo nesse horário. Uma dica que eu dou, eu sempre ponho legenda em tudo que eu faço, porque muita gente está no ônibus, num trem, não dá para ouvir, então, né, a legenda é legal, é uma dica muito básica. E de final de semana, poxa, para mim, super bomba de final de semana. É muito bom. Final de sábado, final de domingo, porque as pessoas estão lá, gente. Entendeu? Tô aqui, tô descansando, tô olhando, rolando o Instagram. Final de semana sempre é bacana. E você sabe que eu vi uma coisa que talvez seja de dica até para as pessoas, para o seu público, que é da empresa, não lembro quem foi, mas era justamente falando sobre empresas. Fala, olha, gente, por mais que exista LinkedIn, exista várias ferramentas online para quem canais para quem empresa. TikTok, LinkedIn. Tem uma LinkedIn, esquece que nem lembro a última vez que eu entrei no LinkedIn. Eu tenho TikTok, sim, mas o TikTok é mais para viagens, porque aí é um outro formato. Não é para relacionamento. Para cinquentando não tem o TikTok. Eu tenho, mas eu só reposto. Não é igual. Não é igual. Tá. Porque Instagram é relacionamento. Interessante. E TikTok é mais como se fosse o novo Google. As pessoas vão buscar serviços e produtos. Aí sim, o que eu posto lá, olha, eu tenho 1.000 e poucos seguidores no Cinquentando Viagens. E rende muito comentário pro Viagens, me rende muitos leads. Porque ali a galera tá buscando coisas. Tá. Produtos, dicas, informações. Instagram e relacionamento. Posto a mesma coisa, não me dá tanto retorno. Em termos de comércio, assim, de vendas, né? Então, é outra coisa. Isso aí é do outro negócio. Mas, caramba, eu esqueci que eu estava falando lá do Instagram. Do final de semana. Então, uma dica que eu achei muito legal. É um mega empresário, ele falando assim, mesmo que você tenha uma empresa, e você acha que empresa é só LinkedIn. Gente, o empresário, o CEO, vocês me desculpem falar isso, mas ele está lá no banheiro no domingo, e você acha que ele está olhando o LinkedIn? Não tá, não. Ele tá olhando o Instagram. Então, hoje em dia, o Instagram, inclusive, é o número 1 até para empresas. É verdade. Porque quem é a pessoa que está por trás da empresa? Ou do cara que toma decisões mesmo? É um CPF, é uma pessoa física. Então, se você chamar a atenção dela ali, pode te levar para uma empresa. E, normalmente, os empreendedores também são as pessoas que comentam menos. Quando a gente fala de negócio, comentam menos, mas engajam mais para comprar. Então, tá vendo? Interessante, Paty, vamos falar sobre os 50 Viagens? Vamos. Porque aí você falou, o pessoal não sabe o que é. O que é 50 Viagens? É 50 Viagens, porque assim, isso que é legal também na internet. Você começa com uma coisa e pode se desdobrar em outras, que a gente nem imagina, tá? Porque quando eu comecei com 50 ok, era só para conversar com mulheres. E aí, Era só terapia. Era só uma terapia, uma comunidade, um clube da Luluzinha, no bom sentido, das maduras e tal. Só que, claro, que pessoas começaram a me procurar, empresas, porque você tem mais visibilidade, ponto, né? E aí, uma empresa que... E ganha dinheiro com o canal, E ganha, claro. Dá para Isso é ganhar, bom. claro, dá para ganhar dinheiro, sim. Que trabalha com intercâmbio há mais de 20 anos. Primeiro, eles me convidaram para como é que se fala?
para fazer um post. um post. Publicidade, isso, né? publicidade. Como influencer para publicidade. Aí eu falei, pô, legal, cara, porque Então, eu amo viajar. Aí porque é nichado, então o que é legal? Quem quer falar com o teu nicho, te usa Exato. como ferramenta, né? Como meio de comunicação. Exatamente. Então, assim, quem trabalha com suplementos para menopausa, até Big Frau, assim, marcas que têm a ver com esse público, me procuram porque sabe que, né, as mulheres estão ali e é bem legal, mas eu seleciono bem, viu, Bruna? Tem muitas ofertas que eu acho que não tem a ver, eu não publico, mas... É com o que você acredita. É com o que eu acredito, né? Já fiz muita campanha legal, até para herpes zoster, que é algo que tem que conscientizar, já fiz de tudo que tem a ver com o meu público. E aí, essa empresa falou, você não quer divulgar intercâmbio para pessoas 50 a mais? Pô, que legal, tem intercâmbio para 50 a mais? Tem, que é diferenciado do intercâmbio tradicional, porque pessoas do mundo inteiro vão nas mesmas escolas, em diversos destinos. 50 a mais, você estuda com as pessoas da mesma idade, faz passeios, toma um vinho, vai no beach club e tal. Falei, eu amei, porque eu amo viajar e intercâmbio, realmente, isso é uma coisa que eu sou apaixonada. Falei, eu vou divulgar. E ficamos anos fazendo esse trabalho, até que eles me convidaram para abrir minha agência mesmo, né? Eles seriam a minha operadora. Falou, pô, você quer fazer isso? Eu quero. Vamos me aventurar num novo empreendimento, né? E aí a gente abriu a 50 Viagens, que o foco é intercâmbio, principalmente para quem é 50 a mais, 30, 40, 50 a mais. Porém, a gente também oferece intercâmbio para quem quer fazer um curso técnico lá fora, um engenheiro, um médico, ou para quem quer só aprender um idioma, ou quer socializar. Enfim, é focado em intercâmbio, né? Diversos países, destinos, a gente tem mais de 100 escolas. A Roda Mundo, que é a empresa que está por trás disso, tem mais de 20 anos, zero reclamação no Reclame Aqui. Eles têm o único com um label que é de qualidade no Brasil. Então, eu confio muito no trabalho deles, por isso que eu me associei. E eu amo, gente, porque viajar, né? Eu falo que é uma das maneiras, inclusive eu falo para as mulheres, é real. Eu viajei numa época que eu estava numa crise existencial muito grande, pessoal, e fez um bem danado para mim. Porque você aprende a ver o mundo com outros olhos. Você lida com pessoas diferentes, com outra cultura, outros jeitos de lidar com os problemas. Você se desafia porque você tem que falar um outro idioma. Você aprende a se conhecer porque não tem mais ninguém com você ali da sua família ou amigo, você está viajando sozinha. Então, eu falo que é uma experiência que todo mundo deveria ter, independente da idade. E até quando você está numa fase, o que eu faço da vida? Se você tiver condições, vai lá, fica um tempo sozinha, viaja, faz um intercâmbio, conhece outra cultura. Pode te abrir muitas portas. Com certeza. Eu penso que as experiências de viagens, livros, lógico. desenvolve a nossa mentalidade de uma forma... A gente sai da bolha, né, Bruna? Culturas, a gente aprende, expande a consciência, né? Tem uma expansão de consciência muito grande. @50ano também? 50ano Viagens. 50ano Viagens. 50ano Viagens. Vai lá, tem bastante coisa legal. E também faço bastante... Tem muitas histórias inspiradoras de mulheres mais velhas que viajaram sozinhas. É tão gostoso, mesmo que seja para você só se inspirar inicialmente e descobrir que a gente pode fazer muita coisa depois dos 50, viu? A vida está só começando. É um ano com uma nova mentalidade. Muito bom. Aproveitando aqui que quem está com a gente muito provavelmente se identifica com o desafio de crescer em redes sociais, entregar conteúdo de qualidade. Você que é empresário, está em Mogi das Cruzes ou quer empreender, enfim, quer levar a tua mensagem para alguém, ou em estúdio, fica em Mogi das Cruzes, uma estrutura que a gente está gravando aqui, deixar essa indicação, porque eles também são nossos parceiros. Aí é uma graça. Não é? É. Tá aí a indicação da Paty. Sim. Paty, e patrocínio, o pessoal, para poder entender, né? O pessoal vai começar, tem que pôr dinheiro, tem que patrocinar, tem que esperar um tempo viralizar e ter algo orgânico. O que você pode contribuir com a gente? Bruna, olha, assim, em termos de patrocínio, assim, de impulsionamento, né? Você quer okay. dizer... Eu não sou a pessoa mais indicada, não, mas eu acredito que, primeiro, tem que ser muito bem feitinho. Ao invés de fazer diretamente pelo Instagram, tem a meta, né? Que isso eu sei que é o ideal. Você pode fazer aquilo para o seu nicho. Eu quero que cheguem mulheres de tal idade, de tal região, de tal, sei lá, classe social. Aí sim eu diria para ter uma pessoa que entenda disso, para ser bem direcionado. Porque às vezes dá para você fazer pequenos impulsionamentos. Você não costuma fazer tráfego pago? Não. Nunca fez, Paty? Não. Fiz, por exemplo, para viagens. Eu tenho uma viagem para Natal, grupo de mulheres em abril, gente, maravilhoso. Mas é porque venda a empresa, tem que fazer. Não. Exato. Agora, pro 50 foi 100% natural, orgânico? Olha, eu fiz pouquíssimo. Um dia eu falei assim, deixa eu testar para ver como é que é. Porque eu sou muito de experimentar. Sim.
Mas não tem muito sentido, assim, sabe? Se alguma empresa faz publi ali, aí posso impulsionar? Eu falo, pode, né? A gente já tem esse acordo, legal, porque acaba trazendo mais pessoas. Mas o que eu posto é conteúdo, então, se não tem um objetivo de retorno, eu não costumo fazer isso. O que eu faço eu gosto de fazer collab, às vezes, porque collab é uma coisa que traz pessoas de vários lugares. Claro que eu quero que mais pessoas conheçam, né, o meu trabalho. Podcast, live, eu faço através de outras ferramentas, porque o objetivo não é venda ali, né? Então, eu acabo não fazendo. E a última pergunta aqui. Se Tá. você estivesse começando agora, você faria alguma coisa diferente? Eu não sei te responder isso, porque, por incrível que pareça, de quando eu comecei para hoje, mudou muita coisa. Mas eu amo o jeito que eu fiz. Falo, ai, que bom que eu comecei naquela época, daquele jeitinho que deu tudo certo, sabe? Eu faria sim. Não sei se daria o mesmo resultado. Claro, a gente nunca sabe, né? Um outro momento. Eu estou em outro momento. Eu acho que eu fui... Sabe aquela pessoa meio... Você lembra do desenho do Mr. Magoo? Você não é da época do desenho do Mr. Magoo, né? Tá vendo, gente? Já falei a idade aqui, né? Ela nem sabe o que é o Mr. Magoo. Você sabe? Não, mas ela é o jovem Mr. Magoo também. era um desenho tão bonitinho porque ele não enxergava direito e ele ia para os lugares se arriscando e passava por um monte de obstáculos e perigos. Acho que eu quero por fora. E dava tudo certo, porque ele ia na inocência. Sabe aquela coisa que fala, Deus protege os bebês e os loucos, as crianças, enfim. E eu comecei muito no escuro. Muito Johnny, era muito verdadeiro e deu certo. Eu fui muito Mr. Magoo. Não sei se hoje eu seria tão Mr. Magoo. Talvez eu pensasse um pouquinho mais, deixa eu fazer as coisas com mais cuidado. Mas quer começar, foi gente? Tão você, foi né, tão Paty? eu, exato. Isso é uma coisa incrível. E acho que o maior medo das pessoas é ser elas mesmas. E também O não medo cria do muita expectativa, né, Bruna? julgamento. Eu preciso chegar em tal número em tanto tempo. Isso é bobagem. Que tem isso de métrica também. Seguidores define que às vezes a pessoa não tem nem amizade fora das redes e nas redes tem um monte de seguidores que nem conhece, né? Exato. Não sei qual que é a métrica de... E posso falar uma coisa? E você que quer fazer, de repente, para o seu trabalho, para você vender... Posso falar, às vezes você tem 4.000 seguidores, 2.000. Você pode estar arrebentando muito mais do que uma pessoa que tem 100 mil. Que é o engajamento, né? A gente ser tão relativo. Então, não se preocupe com isso. Foque no resultado, foque no que você quer entregar. Os números vêm, eles vêm por consequência. E é como você falou, às vezes parece que você está no escuro. E você pode estar influenciando muita gente sem imaginar. Isso é muito legal. É verdade. E né? o pessoal Faz. começa a se alimentar do conteúdo da gente. E como a gente também se alimenta do conteúdo de outras pessoas, porque hoje a gente está na rede social... E a gente vai ficando tão próxima daquela pessoa, que a pessoa te conhece, mas você é amicíssima, ela não sabe, né? E você acredita que uma vez eu tava jeito. na praia com a minha mãe, andando assim na areia e tal, aí veio uma moça sorrindo pra mim, lá de longe. Ai, você é daquele perfil dos 50. E eu tava de chapéu, óculos. Eu falei, sou, fiquei super feliz. Ela, eu reconheci pelo seu sorriso. Que eu falei, pô, que legal. Sabe? Então, às vezes acontecem umas coisas que eu falo, a gente nem imagina, né? O alcance que a gente tem. E como é gostoso. E não é nem por vaidade, mas fala, mas aí tá sendo legal pra você. Você acredita que depois que eu vi tal coisa, eu costumava ter medo de viajar, agora eu acampo. Eu tô indo viajar, eu tô acampando aqui com umas amigas e tal. Eu falei, puta, já valeu, cara. Eu me alimento do teu conteúdo depois que eu te conheci, comecei a acompanhar, porque eu já estou pensando, eu tenho 10 anos para completar 50 anos, e eu estou pensando, eu vejo umas coisas e falo, não quero passar por isso, não. Não, isso é muito legal. Eu vejo uma coisa, meu Deus do céu! Eu postei de uma mulher no carro, médico. Ela passando calor, não sei o quê, e algumas assim, ai, gente, pelo amor de Deus, vocês estão me dando medo. Estão me dando medo. Eu falei, calma, não tem jeito, gata, pelo menos agora você tem informação. Na nossa época a gente não tinha tramo de gato. Vocês estão pegando uma água mais limpa, né? Não precisa passar por tudo isso, mas já vai se preparando, né? Paty, sobre legado. Aqui, Apocalipse pra gente não é o fim. Aham. É a oportunidade de transcender, deixar um legado, né, de eternizar o que você faz. E o que você busca através do teu perfil, né, do teu posicionamento, transformar, trazer para o mundo, né, o que você quer construir através de você, que vai além de você. Eu acredito que é deixar uma sementinha que seja no coração de alguém que estava precisando ouvir alguma coisa, e muitas vezes não minha, pode ser de outra pessoa que eu repostei, seja o que for, para a mulher acreditar que ela pode estar até numa situação complicada, mas ela pode recomeçar um trabalho, ela pode recomeçar um relacionamento, ela pode voltar a estudar, ela pode mudar a hora que ela quiser. Nós não estamos no fim da linha nunca para nada, não importa a idade que você tenha.
e que a gente possa se apoiar uma na outra. Então, se eu conseguir deixar essa mensaginha para alguém, e eu sei que isso já acontece. Não, já aconteceu. E eu fico tem muito acontecido. feliz, porque, de verdade, Bruna, para mim, quando eu falo, faça alguma coisa que seja um propósito para você, e o propósito para mim é fazer algo para o outro, que de uma certa forma eu alcancei alguém e aquilo vai fazer bem, não importa quem seja, ou como foi, ou o tamanho. Então, o legado é plantar uma faísquinha aí de esperança, de alegria, de seja o que for. Eu acho que para mim é o que importa, de verdade, fazer mais pro outro do que para mim. Eu sou mais feliz de saber que as outras pessoas realizaram coisas quando elas me contam, porque elas me contam, do que tudo. A gente tá na vida aqui para isso. É isso que é um trabalho com propósito, né? E é tão gostoso. Seja, que nem eu falei para você antes da gente começar. Eu elogiei uma moça que estava numa moto, eu abri, porque eu sou dessas, né? Eu gosto de elogiar de verdade, porque eu amei o cabelo dela e falei, teu cabelo é lindo e tal. E ela abriu um sorrisão, e foi de verdade, né? E aquilo me fez, que legal esse sorriso dela. Gente, parece uma coisa simples, mas essa interação entre as pessoas, a gente fazer algo que vai reverberar. Principalmente entre mulheres. Porque eu não sei porquê, se tem uma cultura que está melhorando, mas eu vejo isso ainda muito forte. A dificuldade de uma mulher tem de elogiar uma outra mulher. Porque, Bruna, nós fomos ensinadas ao longo da história... Exatamente. Sabe assim, aquela história de... é porque ela que vai ser a noivinha da festa junina, então ela é a mais bonita. Porque é só a primeira melhor e não sei o quê. A gente sim foi ensinada a ver a outra como rival, a ser escolhida, né? Porque os meninos que escolhem, nós somos as escolhidas, tal. Mas de uma maneira às vezes que não é interessante. Só que ao mesmo tempo, se você ficar doente na sua casa, quem vai lá te levar um chá, te dar um colo, pode ter certeza que é uma mulher. É uma amiga que vai estar ali do seu lado quando você precisar, muito mais do que um homem. Porque instintivamente, a gente tem esse acolhimento que é rompido na nossa sociedade. Porque, Bruna, a gente tem uma sociedade machista em todos os aspectos, e não é bandeira nenhuma, ainda é muito voltada para o homem, os homens que lideram, agora que esse cenário está mudando. As mulheres estarem aqui, falando, sendo líderes em empresas e que bom, né? A gente agora precisa achar um equilíbrio, porque esse relacionamento homem-mulher está muito conturbado, mas a gente vai achar esse equilíbrio porque o caminho não é a competição, né? É a cooperação. Mas nós fomos ensinadas assim. Então, ainda é uma luta pra gente enxergar a outra, tipo, porra, cara, que legal, tô feliz que você tá crescendo, vamos crescer juntas. E o que acontece lá dentro, genuinamente, né? Você sabe que esses dias eu tava no LinkedIn e apareceu um vídeo e eu fiquei tão feliz, porque achei tão legal. É uma pessoa que trabalhou comigo, fui líder dela, ela cresceu, ela tá com a empresa dela, mas ela tá tão, assim, bem posicionada, linda, com cabelo, que eu olhei, sabe assim, com todo o respeito, eu vou usar essa palavra, né? Mas Sim. assim, você paguei um pau pra ela, lógico, assim, eu falei claro, assim, caraca, eu admiro, que linda. Lógico. Falei, ela tá demais. Aí eu passei. Falei, que isso? Ela não imagina o que você tá pensando. Imagina ela saber disso. Exato. Aí eu voltei lá, falei, estou adorando te ver aqui. Ai, que legal. Aí ela, eu também adoro ver você. Mas a gente não fala, tem que falar. E eu vibrei, a pessoa não tá sabendo. Às vezes tá acontecendo isso aqui com a gente. Então, vocês falam, tá? Que tá ajudando, vamos vibrar, que a gente gosta. Fala mesmo, fala sem medo. É tão gostoso, né? É verdade. É gostoso a gente poder oferecer isso e também receber, porque a gente precisa aprender a receber. Porque a gente fala, não, mas isso aqui é velho, mas isso aqui não. Cara, receba um elogio, receba um acolhimento, né? É gostoso. Mas é um treino, viu? É um treino, e que bom que agora... Porque eu percebo, inclusive, ali nas redes, que às vezes... sei lá, tem uma amiga que ela tem 60 e poucos anos de biquíni, a gente postou, ela treina. Nossa, que ridícula, que velha, que sem noção. Muitas mulheres ainda derrubam outras mulheres. Muitas. E eu falo, cara, não precisa disso, né? Cada uma tem seu jeitinho, respeito. Né? Se é pra falar mal, fica quieto. Também acho. Se não é para contribuir, guarda aí para você, não é legal. E normalmente não diz respeito ao outro, diz respeito sobre a pessoa. É lógico, sempre. É um espelho, é sempre isso. Então a pessoa tem que se avaliar. Não, e a gente passa a vida, né, Bruna? Mulher, fala a verdade, a gente passa a vida tipo, será que eu querendo ser mais bonita, querendo ser mais magra, querendo ser mais jovem? Cansa, né? Cansa. E nunca vai ser, porque sempre você pode ser, tá ali na média, mas vai ter outra que é mais bonita, faz Relaxa,
relaxa E existe um beleza pouco. também, que é mais bonita também. Mas é tão relativo É beleza. relativo. Por isso às que vezes um é viajar lindo, é o outro bom. não é. Porque você vai para outras culturas, você vê que o significado da beleza muda. Então eu vou melhorar aqui o que eu ia falar. Talvez pro outro, a outra que você acha que é mais feia, é mais bonita. Exato, exato. E se a gente sair um pouquinho dessa competição, a gente relaxa mais, porque muitas vezes é para outra mulher. Comparar, né? Não tem necessidade de se comparar. Paty, comparar tudo, inclusive, né? Porque a gente começa a ficar em deprê na hora que a gente começa a comparar a nossa casa, nosso carro, quantidade de seguidores, Não, aí você vai puxando. As né? redes sociais contribuem muito para isso, a gente É. sabe, né? Por isso, gente, siga pessoas que te façam Se bem. for se comparar, você vai se... Aí, com o que você tá se comparando também? Aí começa também a se comparar quando a pessoa ficando arrogante, porque vai se achando, enfim, a gente não pode. Comparação não é de Deus. Não faz Vamos sentido. parar com isso. Paty, estamos chegando ao fim. O que eu peço para o nosso convidado? Tá. De Gênesis Apocalipse, algo que para você faça muito sentido, que eu tô falando sobre versículo mesmo. Tá. O que você pode trazer pra gente, para inspirar, enfim, que você acredita? Um versículo? Então, a gente estava até conversando, né? Tem alguns que todos são maravilhosos, mas... E falando especificamente para as mulheres, inclusive nesse gancho que nós estamos falando agora, sobre o amor, né? Tem lá o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente fala sobre como a ti mesmo, e as mulheres têm muita dificuldade de se amar, né? De se olhar, de se priorizar, de falar, pô, eu sou uma pessoa que mereço o melhor, eu sou digna, Cara, se olha no espelho, se acha foda mesmo, porque a gente é. Cada uma do seu jeito. Acredita, sim, no seu potencial e sem comparar com ninguém, porque cada uma é única. E acredita que não importa se você tem 10, 15, 20, 100 anos, a sua beleza é sua, a sua qualidade é sua, a sua inteligência é sua, o seu detalhe. Nós somos seres muito especiais. Então, ame-se muito para depois ser amada pelo outro, por ele, né? Por quem quer que seja. Mas se ame em primeiro lugar. Muito bom. Né? E aí a gente consegue amar o próximo com certeza. E eu tenho para mim que a segurança que a gente tem de nós, a confiança, reverbera no outro. Claro. Né? Então, o outro até às vezes a pessoa, se eu tô mais confiante, eu demonstro isso para fora. No trabalho, em casa. Né? Você sabe, eu vou falar uma coisa que eu até falei no workshop que a gente fez. Eu tenho uma amiga maravilhosa, de 57 anos, ela é professora de dança, ela é atriz, ela até fez umas coisas na Globo, ela é diretora e tal. E ela trabalha muito expressão corporal. E ela fala muito dessa autoconfiança, sabe? E ela fala assim, ó, você chega num lugar, porque a sua postura diz tudo, né? Mas ela fala assim, você chega num lugar, você coloca a sua pepeca na testa e chegando, no sentido de chega com a sua feminilidade, chega com o seu poder pessoal, chega olhando pra cima, sabe? Assim, mas não é com arrogância, mas com... Eu acredito em mim. Não abaixa a cabeça não pra ninguém, gente. Chega chegando que a gente pode tudo, né? Dicas da Paty, gente. Dicas da Paty. Eu nunca mais esqueci disso. Eu adoro essa frase dela. Chega aqui na testa, porque a testa tá aqui, te empodera, né? Te empodera, gata. É isso. Muito bom. Paty, obrigada. Gostei muito. Falo pra Dedéu, né? Não, Nossa adorei. Senhora. Obrigada por ter aceitado. Acredito que trouxe muita... Aqui, se a pessoa já trazer autenticidade em nicho... É isso. Né? Você trouxe muito conteúdo, muita coisa bacana para quem quer se aparecer. E a gente percebe que não precisa também de tanta técnica, de tanta... Não, só precisa ser de verdade. Eu acredito nisso. Exatamente. O que precisa ser de verdade. Né? E as pessoas se conectam a pessoas. Por mais que seja uma empresa, é muito legal ter o lance da empresa, mas é a pessoas. Não, mas é a pessoa que leva até a empresa no fim. É isso. Muito bom, perfeito. Você que está com a gente, continua, porque tem mais podcast.